Empregado, espiritualmente, marca o corpo de um escravo como símbolo de proprietário. Gravavam-se os corpos das prostitutas como emblema de um reino, de um governo, de um estado. Servia também para estigmatizar o corpo da mulher adúltera. Eu fui numa igreja muito quente, era um lugar estava mais quente que aqui. Vocês têm ar-condicionado, lá não tinha. Menino com uma camiseta, uma marca de um Exu aqui. Quem trabalha em libertação sabe do que eu estou falando. E a outra da Pombagira aqui. Eu olhei aquilo, aquele moço na frente, um novo convertido, que estava lá nos 6 meses da sua fé. Tirei ele de lá, levei ele para dentro do gabinete. Eu falei, o que é isso aqui? Não, é a marca que eu fiz, eu servia. Ainda tem uma semente aqui, enfio uma semente aqui dentro, para fazer uma aliança comum, faz cabeça, faz corte. Levei ele. E ele tinha o espírito imundo, ele sempre come alguma coisa. Os pactos na Bíblia são feitos com comida. Eu estava explicando para o Ministério da Libertação. Quando Labão faz um pacto com Jacó, faz com comida. Quando Jesus faz um pacto com a igreja, ele parte o pão, ele parte o vinho, ele toma um vinho, toma e come. Isso é um pacto da nova aliança. Se a pessoa vai no terreiro, ela come. Esse rapaz vomitou um bolo de fubá inteirinho, ele nem mastigou, ele comeu. Eu falei, você esteve no terreiro essa semana? Ele falou assim, não. Isso aqui, a última vez que eu fui no terreiro tem 6 meses. Você é inteligente, eu também sou, querido. Como é que aquele bicho estava dentro dele até agora? Cuidado com as alianças que você faz. Pastor, eu vou botar o Salmo 119. Não vai colocar. Quando foi que Deus pediu isso para você? Quando Deus requereu isso da sua mão? Quando? Não é para pregar, não é não. Não é para pregar não. Isso é feito para você mostrar teu corpo para alguém. É para você ser atraído. É para você seduzir alguém dentro da igreja. Não faça isso não, querido. Pastor, eu já fiz. Agora que o senhor falou isso, pastor, por que o senhor não voltou aqui uns anos atrás para falar isso para mim? Agora já era. Procure seu pastor, sua pastora, seu líder de PG, fala assim, ora por mim, eu quero renunciar a isso. Pastor, será que eu vou ficar endemoniado? Não sei. Não sei. Mas se ficar, querido, é porque ele foi denunciado, expulsa, segue tua vida e não faz mais. Amém, gente? Amém. Pode passar. Está aí, ó. Marca em contexto maligno. Vocês estão vendo isso aqui? Essa parte eu dou num curso que está ali naquele livro chamado Sangue nos Umbrais. Adoração a espíritos de morte, a entidades malignas espirituais. Pode passar. Ah, está ali, ó. Iemanjá, Cosme e Damião, Pombagira. Vamos falar um pouquinho sobre Cosme e Damião. Eu não posso perder essa oportunidade. Quem é Cosme e Damião, gente? Quem é? É um espírito que gosta de criança. Você está entendendo isso? É um espírito que ele exige criança. Esses dias um moço, ele entrou dentro de uma escola, de uma creche, e colocou fogo nas crianças. Quem viu isso? Quem viu isso, gente, em Minas Gerais? Qual o demônio na Bíblia, gente, que bota fogo em criança? Quem é que sabe? Qual o nome? Moloque. A Bíblia fala sobre ele. Quando eu prego no Sangue dos Umbrais, eu digo assim, Moloque no Brasil é igualzinho Cosme e Damião. Quando manifesta Cosme e Damião, gente, a pessoa fica que nem uma criança e negocia contigo. Só sai se me der um doce. Gostosuras ou travessuras? Aliás, está chegando dia 31 de outubro, dia das bruxas. Uma bobagem que a gente foi lá e pegou dos Estados Unidos. Tanta coisa boa para pegar. Dia de ação de graças. Um dia que o país para adorar o Senhor, vai pegar o Halloween. No dia da Reforma Protestante, dia 31 de outubro, porque esse ano a gente faz 500 anos de Reforma Protestante. Quando manifesta Cosme e Damião, dá um trabalho, gente, que é terrível. E manifesta em gente grande. Não manifesta em criança não, em gente grande, gente que foi consagrada no ventre. Quando aquele homem foi lá, é louco, ele é mau. Será que é? Pode passar. Os de Judá fizeram o que eu reprovo, declara o Senhor. Profanaram o templo que leva o meu nome, colocando nele as imagens dos seus ídolos. Construíram um alto de Tofete no vale de Ben-Hinom, para queimarem em sacrifício seus filhos e suas filhas, coisa que nunca ordenei, que jamais veio à minha mente. Jeremias 7.
Ele está falando que Moloque exige sacrifício de criança. Era um ídolo de bronze. Você botava fogo dentro da barriga, a barriga dele era aberta. E aqui tinha um altar. A criança era jogada ali e fritava aquela bacia incandescente. A criança era queimada no sacrifício. Você está achando nojento? Foi isso que aconteceu em Minas Gerais. Eu falo com todo carinho, pode passar. Vigia e ateia fogo em crianças. E acaba sem parentes, em velório em Minas Gerais. Como é que é o nome desse sujeito? Para quem você acha que ele foi consagrado? Para quem? Qual o nome que está ali, gente? Qual o nome do irmão gêmeo dele? Cosme. É só uma tatuagem. Querido, você está fazendo aliança com o espírito de morte. Está aí, pode passar. Moloque exige sangue de crianças. Não entreguem seus filhos para serem sacrificados a Moloque. Não permita que se ache entre vocês quem queime em sacrifício o filho ou sua filha. Eu só abri esse parênteses, estou falando ainda de tatuagem, para você entender como é que o mundo espiritual funciona. Pode passar. Está aí, ó. Espíritos imundos das tatuagens, pode passar. Contexto de proteção, pode passar. Está vendo essas flechas aqui à direita? Eu tirei de uma moça, tirei uma foto de uma moça. Chama-se flechas de amizade, flechas de aliança e amizade. Ela tinha 5. Pastor, ora por mim? Oro. Nem vou orar. Irmã, ora por ela. Ela pegou óleo, na hora que foi orar já manifestou. É pacto. Filtro de sonhos. Aquilo ali acima à esquerda é um filtro de sonhos. Pastor, eu tenho muito pesadelo. E acabou, piorou. Ali. Esse rapaz aqui à esquerda é um homem que morreu na guerra. Tatuado, é uma aliança com o morto. Pastor, e quando a tatuagem é corretiva? Eu tive que fazer a minha sobrancelha. A moça perdeu o seio numa cirurgia e teve que fazer um novo desenho. Eu nunca vi problema nisso. Estou falando para vocês a verdade aqui. Nunca eu vi nenhum tipo de manifestação desse jeito. Mas quando a pessoa faz para a sensualidade, pacto com os mortos, mostrar o corpo, querer ser espiritual, já era. Quem entendeu, levanta a mão e dá um amém. Não precisa acreditar em mim, só acredite na Bíblia. Se Deus diz não faça, Ele tem uma razão para isso, não tem, gente? Tem ou não tem, gente? Não acabou não, pode passar. Olha lá. Eu tratei dessas pessoas aí, ó. Pimentinha, frutinha, coraçãozinho com chifre do diabo. Sensualidade. Pode passar. Piercing. Se porém o escravo declarar, olha o contexto de aliança. Eu amo meu senhor, a minha mulher, os meus filhos, não quero sair livre. Ou seja, ele quer ser escravo. O seu senhor o levará perante o juiz, terá que levar à porta, ou à lateral da porta, furar a sua orelha. Assim ele será escravo por toda a vida. Diga assim, escravo, por toda a vida. Tem um rapaz que trabalha comigo hoje no Instituto Êxodo. Ele dá o testemunho lá num dos cursos. E ele conta, gente. Era um moço que parecia um bicho, de tanto piercing. Você tem uma ideia, o endemoniamento dele era tão grande, que um dia ele chegou em casa, todo sujo de sangue. Ele não sabia o que tinha acontecido, ele tinha esquecido. Ele achou que tinha passado. Ele ficava muitas vezes possesso. Ele achou que tinha matado alguém. No período da libertação dele, é que ele se lembrou, aquele espírito de esquecimento saiu. Ele tinha um cachorro, que ele matou com canivete, e comeu as entranhas do cachorro. É por isso que eu falei para a criança não vir. Quando você lida nessa área, você tem que entender. Você achou que é nojentinho? Querido, você tem que ter a misericórdia dessas pessoas. Porque se não tiver gente com unção, se não tiver gente com santidade, se a mão do Senhor não fosse sobre você, se você não se humilhar, que esse ministério é para gente humilde, esse ministério é para gente que pede socorro no Senhor. Você pensa que eu enfrento as trevas de qualquer jeito? Acha? Humildade, os humilhados é que são exaltados. Eu não sou ninguém. Tem muita gente aqui que me conhece porque eu já vim aqui, mas pergunta se as pessoas me conhecem, Oswaldo, ninguém me conhece. Querido, eu sou gente de carne que nem você.
Se humilha, pede perdão, confessa a tua ignorância, diz para Deus: Deus, eu não sei fazer, eu não sei pastorear, eu não sei ser pai, o Senhor é pai que está no céu, eu estou aprendendo a ser pai, me ensina. Se você se humilhar, se você se submeter a Deus, aí sim você vai resistir ao diabo, ele vai fugir de vocês. Amém, gente? Amém. Pode passar. O drama da bastardia, eu vou ter que pular. Vocês me dão mais 15 minutos? Eu preciso falar sobre homossexualidade, tá bom? Só mais 15 minutos? Pode passar. Pode passar. A biologia e o gênero. Todos nós nascemos com sexo biológico. O que determina a fatalidade do sexo é biologia. Nós somos machos e fêmeas dentro do gênero humano. Há um gênero só. Não existe um terceiro sexo. Transtornos de má formação são extremamente raros. Ninguém nasce com gênero, mas todo mundo nasce com sexo. Menino que pensa como menino e vice-versa não muda o sexo. Então preste atenção. Hoje, gente, estamos debaixo da opressão de uma minoria esmagadora. Se eu perguntar aqui, quantos aqui concordam com a ideologia de gênero dentro das escolas, pouquíssima gente vai concordar com isso. Uma pessoa, gente, que está aprendendo, que desde pequeno pode experimentar homem com homem, mulher com mulher, homem com duas mulheres, homem com uma mulher, mulher com uma mulher, mulher com duas mulheres, mulher com 3 homens, ele está entrando dentro de uma prisão que não vai sair mais. Aí depois vem pedir para o pastor botar a mão na cabeça e libertar. Então vamos aprender agora para a gente ajudar as pessoas. Pode passar. Fatores determinantes. Porque a pessoa diz assim, quer ver a desculpa mais pobre de todas? Eu escolhi ser gay. Essa é a mais pobre, eu tomei uma decisão. Fatores determinantes. Olha para mim, querido. Não precisa ler não, olha para mim aqui. Eu vou abaixar meu tom aqui. Você acha que o gay é um sem vergonha? Não é não, querido. Você acha que um homossexual, uma mulher homossexual é uma pervertida? Não é não. Você acha que ele não luta contra isso? Acha? Se você entendesse a confusão que há dentro dessas pessoas, elas precisam de misericórdia. A gente não está oferecendo em igreja cura gay, não. Isso é mentira da imprensa. A gente oferece socorro para quem quer socorro. A sexualidade não é pervertida apenas na homossexualidade. A sexualidade também é pervertida na heterossexualidade. Tem muita gente hétero aqui que vive aprisionado. Tem muito marido que não consegue deixar de trair a esposa. E tem muita esposa que não consegue deixar de trair o marido. Tem muito jovem adolescente, homem e mulher aqui, que é viciado em pornografia, que contamina a sua vida, que estraga o seu casamento, que se separa, que tem uma vida sexual pobre. A questão aqui, gente, não é que a homossexualidade é um pecado de 5ª categoria, isso é bobagem, querido. Pastor Dênio, Pastor Cleiton, Pastor Cleves, você acha que essa igreja vive esse avivamento aqui no dia de quinta-feira? Você acha que não tem gente com tendência homossexual aqui dentro? Acha mesmo? Você acha que não tem gente aqui que teve relação homossexual? Eu digo aqui para vocês, de 5 a 20% teve algum tipo de contato homossexual aqui dentro. Gente que experimentou um troca-troca na infância. Gente que foi abusado por um pai, por um tio, por um primo, por uma mãe, por uma tia, por uma prima, por um empregado, por um funcionário. Eu tratei de um rapaz, gente. O pai dele era muito severo, ele tinha muito medo do pai. E um dia o pai dele ele tratava muito mal os empregados, o pai dele levou ele para o trabalho dele. Era uma firma, uma empresa. E deixou o menino lá brincando. Um dos empregados foi e abusou dele. Ele tinha 5 anos, ele nem sabia o que estava acontecendo, nem sabia. Quando terminou,
O empregado do pai dele falou assim: se você contar isso para alguém, teu pai vai te matar, porque ele é mau. O abusador, ele tem um mecanismo de opressão, porque ele é muito superior a uma criança quando o assunto é sexo. Ele amedronta. Eu tratei de um rapaz jovem, ele tinha menos de 40 anos, que tinha uma filha adolescente. Essa filha adolescente mantinha relação sexual com ele como se fosse a esposa dele. Era filha dele. Era filha dele. Esse moço estava dentro da igreja. Eu vou falar para você nesse assunto. Eu sei que você está dentro da igreja. Eu sei que você está vendo a gente aqui. Não é uma palavra de culpa. É uma palavra de liberdade. Deus oferece liberdade para quem quer liberdade. Mas tem muita gente que não quer sair do cativeiro. Vocês sabiam que Deus tirou 12 tribos de Israel de dentro do Egito? Quem sabia disso? Quem sabia disso? No Egito havia 12 tribos em Israel, sabia disso? E Deus falou: o lugar de vocês é na terra da promessa. Mas 2,5 tribos nunca entraram na terra da promessa, sabia disso? Rúben, Gade e metade da tribo de Manassés ficaram aquém do Jordão. Deixa eu ficar no deserto que aqui está bom. É gente que não quer romper com o pecado. É gente que esteve aqui ontem e continua alimentando o sonho de se deitar com seu amante ou com a sua amante. É gente que está aqui, que eu falei, destrua toda forma de pornografia. Leve todo tipo de pornografia online a sério e mídia a sério e não rompe. Eu vou te dar um caminho hoje de libertação. É fácil, não é não? Você trata 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Pastor, eu vou ser tentado sempre. Vai. Eu fumei dos meus 13 até os meus 23 anos quando eu me converti. Meu pai fumava, meus irmãos fumavam. A gente aprendeu a fumar dentro de casa. Sou crente, gente. Sou crente. Daqui a pouco eu vou fazer 30 anos de crente. Daqui a muito, vai, senão você vai achar que eu sou velho. Esses dias eu estava comendo num restaurante fora do Brasil. Uma pessoa acendeu um cigarro do meu lado. Eu parei de fumar com 23. Sabe quando eu senti aquele cheiro, sabe o que foi que o diabo soprou no meu ouvido? Um cigarrinho agora, hein? O diabo tentou Jesus. Ele falou para Jesus: se joga daqui e se mata. Joga-te daqui abaixo. Você acha que você não vai ser tentado? É justamente que entra o caráter cristão aí. É você aprender a resistir ao diabo. E dizer: não! Sai daqui em nome de Jesus. Passa-te de mim, Satanás. Entenderam isso? Fatores que eu encontro determinantes. Pode ser 1, 2 ou vários. Número 1, orfandade paterna. Pergunta para um jovem homossexual, para um velho homossexual, para um maduro homossexual, para um moço ou para a menina. Pergunta assim: onde está teu pai? Onde que seu pai está? Ele vai falar para você: não tenho pai. Não tenho pai, nunca tive pai, meu pai morreu, eu sou órfão, meu pai me abandonou, me trocou por outra família, foi embora, ele trabalhava, nunca estava em casa. Pai que não dá direção, é um pai que não dá identidade, é um pai que não dá proteção. Mais de 90% dos homoafetivos ou de quem tem tendência homossexual não tem a figura do pai. Diga: pai. É por isso que a Bíblia fala sobre o drama da bastardia. Vai fazer sexo? Se casa primeiro. Protege a tua herança. Número 2. Quando o papel entre a mulher e o marido, ele não existe, há um colapso nesse papel. Papai, eu posso ir? Pergunta para tua mãe. Posso fazer um curso? Tua mãe que sabe.
A mãe é o sargentão dentro de casa, porque o pai é um nulo. Ele não se posiciona. Ele é frágil. E nós estamos agora criando uma geração de frágeis. Homens emasculados. Homens que não trabalham. Você tem filho que tem 20 anos. Ele acorda meio-dia, chega na cozinha. E aí, véia, o que fez para o almoço? Ele não dá nem bom dia. Ele nem levanta para pedir a bênção de pai e de mãe, não. Ele joga videogame, não pode mexer nele, que é o horário dele do videogame, pastor. Esse homem um dia vai querer ser pai de família. Mamãe, você acha que você está ajudando seu filho? Protegendo ele? Por que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Porque com 14 anos ele estava trabalhando, cuidando das ovelhas do pai dele. Ele estava lutando com urso e com leão. Tira o teu filho de casa. Estou mandando você expulsar de casa não. Manda ele trabalhar. Ah, mas ele não acorda. Eu tenho um negócio bom para isso. Aprendi nos meus tempos de quartel. Pega um copo d'água, um copo precisa ser um balde não, joga na cara dele. Ele vai acordar. E fala para ele, todo dia vai ser esse horário aqui. Ai, pastor, que maldade. Maldade é que você faz quando o papel dentro de casa, entre o marido e a mulher, ele entra em colapso. Número 3. Concepção fora do casamento. Pastor, o que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Pode pegar todos os homens da Bíblia que foram gerados fora de casamento. Olha para a história deles. Olha para a história deles. Jefité, filho de Gileade, porém sua mãe era uma prostituta. Como é que esse homem? Não, pastor, ele é um guerreiro valente. Ele vence o inimigo, mas não pode festejar, porque ele perde a descendência dele, e a filha dele ele perde. Pega a vida de homens e mulheres sem pai na Bíblia, ou que são filhos fora do casamento. Ismael, eu falei ontem, vive aonde? No deserto. O filho de Davi com Batseba morre. Pastor, por que tudo na vida do meu filho morre, pastor? Nada dá certo. Onde é que ele foi concebido? Fora do casamento. Ah, não tem nada a ver. Claro que tem a ver, a Bíblia fala sobre isso. O bastardo não entrará na congregação do justo até a 10ª geração. Pastor, Deus está segregando? Não está, gente. Ele está dizendo que quando você nasce fora da aliança, fora do casamento, você não consegue se aproximar de Deus. Pega uma pessoa, gente, que não tem pai, que foi concebido fora do casamento. Ele não consegue orar. Estou mentindo, pastor? Não consegue ler a Bíblia. Não tem cheiro do incenso. Não se aproxima do Santo dos Santos. Não assume ministério em igreja. Se você não levar ele até a filiação de Deus, se ele não entender que ele não é mais órfão. Capítulo 4, verso 25 do livro de Gálatas, diz, porque sois filhos, Deus enviou até vós o Espírito do seu Filho, para que você diga, Abba, Pai, papai, você é adotado, e porque você é adotado, você também é herdeiro. E tem um monte de gente dentro da igreja, que não vive como filho, mas vive como escravo, que não senta à mesa com o pai, que não se aproxima. É gente que foi gerado fora do casamento. Número 4, legado de perversão sexual familiar. Você vê uma mãe, que essa é pervertida. Eu não estou nem falando de homossexualidade, eu estou falando de sexualidade pervertida. Um pai pervertido. Número 5, situação de adultério na vida dos pais. Isso gera filhos homossexuais. Pergunta para o homossexual. Faz uma pesquisa. Relacionamentos incestuosos na infância. Irmão transando com irmão. Pai abusando e molestando do filho. O tio violentando a filha. 7, rejeição do sexo da criança. Eu queria um menino, veio uma menina, mas olha que menina. Essa menina aqui é o macho da casa, olha lá. Chuta a bola, sobe no trator, toma o cavalo brabo. Essa minha filha é o macho da casa. Queria menino e veio menina. Queria menina e veio menino. Mães que tratam o filho como menina. Trouxe o café na manhã, meu amor. Tem uma florzinha para você. Eu não vou falar o que eu quero falar aqui. Eu não vou falar.
Não vou falar, porque a boca fala do que está cheio o coração. E agora, bom, eu vou ficar quieto. Uma florzinha tão delicada para o meu filho. Tem mulher, gente, tem homossexual dentro da igreja. Você sabe que é. Ele às vezes está no altar tocando, cantando, fazendo teatro. Pastor, para com isso. Gente, eu não tenho nada contra a arte, não. Eu gosto de arte. Eu gosto de arte. Eu gosto de ver musical. Eu gosto disso. Gente, mas tem coisa que é intolerável. Aí a irmã chega no irmão, ele já é meio afeminado. Olha que roupa bonita que você tem. Minha irmã, bora. Irmão, larga essa camisa aí, meu irmão. Descruza essa perna. Para com esse trejeito. Não é fazer aquelas brincadeiras machistas, vira homem, não é isso. Não é isso, gente. Você tem que ajudar, minha irmã. Você tem que ajudar ele. Número 8, consagrações religiosas. Pega o bebê no ventre, consagra um espírito imundo, uma pombagira, para você ver o que vai acontecer com ele. Consagra para você ver o que vai ficar com ele. Um afeminado. Consagra um Exu para ver como é que a moça vai ficar. É a mulher macho. Ah, pastor, é sapatão. Querido, é vítima. É vítima. E quando ela vem, entenda isso. Quando ela vier até você, ela vai vir chorando. Me ajuda, me socorre, me tira disso. Ela foi colocada lá dentro desse calabouço por alguém, por uma família que em vez de operar no amor, operou na destruição, uma casa tóxica, um pai violento, brutal, massacrante. É isso que acontece. Pornografia e aliciamento sociocultural. É um monte de gente. Por que eu digo que nós somos a minoria hoje? Ou melhor, a maioria. Mas o minoria nos vence. Porque essa minoria que tem esse pensamento de ideologia do gênero, está onde? Está no governo, e você que está votando nele. Você vota em partido que aprova isso, e depois quer fazer panelaço. E eu não uso púlpito para falar de política. Mas quem dá autoridade para essas pessoas é você. Você é crente, querido. Você jamais podia votar num homem, numa mulher que aprova aborto. Jamais! Mas tem um monte de crente votando nisso, porque ele vai me dar tijolo, porque ele vai servir ao meu interesse econômico. É mamão que governa a vida da pessoa. Eu não estou dando bronca em você, mas isso me deixa muito entristecido. Muito entristecido. Quando nós falamos de aliciamento sociocultural, a maioria dessas pessoas estão, sabe aonde? Na mídia. Eu estou pregando aqui numa igreja. Gente, isso cai na internet. Outro dia a Ana Paula Valadão foi falar sobre isso. Eu estou falando aqui para você ajudar as pessoas que querem ajuda. Eu não estou falando para você massacrar. A pessoa que está ali, ela já está sofrendo, ela precisa de ajuda e socorro. É teu filho, querido. É teu filho. Às vezes é teu marido, às vezes é tua esposa. Você acha que eu não recebo gente assim no gabinete pedindo socorro? Eu recebo. Agora entenda o que eu estou dizendo. Aí a mídia vem para cima, querer me dizer que o fulano é feliz porque vive isso. Não é feliz. Assim como o adúltero não é feliz, assim como um prostituto ou a prostituta não é feliz. Por quê? Porque está fora de um padrão de felicidade que Deus deu. Eu far-lhe-ei uma ajudadora idônea, uma só. Uma só. É a mulher da tua mocidade. Eu sempre conto a história do meu filho. Meu filho leu a vida de Jacó. Jacó tem 4 esposas. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que Jacó teve 4 esposas. Vê o inferno que foi a vida de Jacó. Olha para a vida dele. Teve filha estuprada. Diná foi estuprada pelo vizinho. Ele teve uma das esposas que se deitou com um dos filhos dele. Ele teve um filho que se deitou com a nora. Uma confusão. A Bíblia diz a verdade, mas também fala das consequências. Meu filho me perguntou: pai, posso ter, garoto, 10 anos, 8 anos, sei lá, posso ter 4 esposas? Jacó tinha 4 esposas. Eu perguntei para ele assim: abaixa o teu short. Quantos Bilal você tem? Quantos pintos você tem? Ele disse 1. Então pronto, é uma mulher só.
O engraçadinho, e se eu tivesse 4? Você podia ter 4 esposas, mas você tem um só. Quando Deus faz as coisas, faz perfeito. Mas aí, uma turma que é uma minoria, que governa as massas, alicia. E aí faz uma história de amor numa novela, faz uma história de amor, para dizer, não, dá tudo certo no final. Olha para mim, querido e querida, dá tudo certo no final? Dá? Por último, abuso e molestação. Gente que foi abusada, gente que foi molestada. Eu preciso encerrar, eu vou passar rapidamente aqui 6 passos para sair do cativeiro, pode passar. Número 1, enfrentando os dias de Sodoma e Gomorra, que é o que a gente está vivendo. Pode passar. Está aí. De ontem, eu sou um homem que eu gosto de matar a cobra e mostra a cobra morta. Está aqui, ó. Ontem, Gazeta do Povo. Gazeta do Povo seria o Globo do Rio de Janeiro, a Folha de São Paulo, não sei qual é o jornal de Paulo. Gazeta do Povo é o jornal mais vendido no Paraná. Exclusivo, pesquisa mostra a rejeição dos brasileiros à ideologia do gênero nas escolas. Levantamento mostra que 87% da população é contra a presença do tema na sala de aula. 87%. Somos maioria ou não somos, gente? Mas a minoria me oprime. E se falar, eu te boto na cadeia. O Ministério Público te pega. Meu advogado te processa. Vocês estão entendendo isso? O que a igreja oferece não é cura gay. O que a igreja oferece é restauração através de Jesus. É libertação para quem quer libertação. É socorro para quem quer socorro. É vida eterna para quem busca vida eterna. Gente, se é homossexual, você quer viver nisso? Viva! Viva! Você está bem? Viva a sua vida. Agora, se você está mal, você vai precisar de ajuda. E a igreja tem que ser a resposta para isso. A gente tem que trabalhar, tem que se esforçar, tem que treinar, tem que levantar gente aqui dentro para ajudar as pessoas. Porque a gente não ajuda os viciados. Ajuda ou não ajuda? Ajuda, gente. Você não recupera o traficante, você não recupera o assassino, você não recupera o louco. Então a gente tem que recuperar todo mundo. Pastor, mas homossexualidade é crime? Não. Mas tem gente que vive tão mal quanto alguém que, por exemplo, tem problema de finanças e você tem que socorrer ele. Quem está entendendo isso, gente? Vocês estão entendendo bem o que eu estou falando aqui? Não é uma palavra de crítica aqui. É uma palavra de posicionamento da igreja. Pode passar. Número 1, primeiro princípio para a libertação chama-se intercessão. Abraão disse ainda, não tire, Senhor, permite falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados, ele respondeu, por amor aos 10 justos, não a destruirei. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre e destruiu a todos. A primeira coisa que acontece, Ló estava dentro de Sodoma e Gomorra. Quem que tira Ló de dentro de Sodoma e Gomorra? Diga um anjo. Diga 2 anjos. Para você tirar uma pessoa disso. Se o problema é espiritual, nós temos que tratar isso espiritualmente, não pode ser na carne. Não adianta discutir, bater boca, criticar. Adianta orar. Então diga intercessão. Diga intercessão. É o primeiro princípio. Não adianta ficar bravo nem bater. Isso é estupidez, isso é brutalidade, isso é crueldade. Não adianta botar para fora de casa. Não adianta expulsar da igreja. Não, vem para a igreja, eu quero você aqui comigo. Eu quero você é inclusivo. Quer uma relação inclusiva? É dentro da igreja. Jesus andava com prostitutas e publicanos. Quando ele fala isso, ele fala assim, em verdade vos digo, aos fariseus, em verdade vos digo, que prostitutas e publicanos entram adiante de vós no reino dos céus. Igreja não é para... Jesus não veio buscar santo, ele veio buscar pecador. Diga pecador. Diga eu sou pecador. Número 2, hospitalidade e transparência. Quando os anjos entram, Ló vai receber e entra dentro da casa. Olhe para mim. Tem que haver verdade. Se eu quero ajuda, eu quero ajudar, eu preciso penetrar dentro do caos da tua vida, as ruínas da vida da pessoa. Ela tem que ter coragem de se abrir comigo. Por quê? Qual o problema? Quando a pessoa vive ou sobrevive de um quadro de homossexualidade ou de tendência homossexual, ele esconde isso. Não, se minha igreja souber, me mata. Se minha mulher, se meu marido souber, ele acaba comigo. Se meu pai souber, pastor, eu estou frito. Então o ministério para isso tem que se levantar, de maneira que a pessoa tenha liberdade para contar toda a sua dor,
toda a sua decepção e sua frustração encontre resposta. Número 3, perdoar abusos e a falsa culpa. O problema é que quando você é abusado ou você é molestado, há uma sensação de que essa pessoa que te molestou nunca deve ser perdoada. Eu não vou perdoar porque ele não merece. Só que o perdão, querido, não liberta quem te ofendeu. O perdão não liberta a tua mãe ou teu pai que tentou te abortar, que preferiu teu irmão à tua irmã. O perdão não vai libertar o ofensor. O perdão vai libertar você. Diga o perdão que eu libero contra alguém ou a favor de alguém. O perdão me liberta. Eu saio do calabouço. Eu preciso perdoar. Mas o pior disso é que tem gente que foi molestada e abusada e se culpa. A culpa foi minha, não foi sua. É muito comum esse quadro, os psicólogos tratam muito bem isso. Você não é culpado do abuso que você sofreu. Mas na cabeça dele, ele acha o quê? Ele acha que a culpa foi dele, que ele devia ter gritado, devia ter falado com o pai, com a mãe. Você era criança. Perdoar abusos e a falsa culpa. Número 4, não a passividade. O anjo entra dentro da casa de Ló e ele fala: não quero ir, vamos deixar para amanhã. Os anjos insistiram com Ló, ele hesitou. Os anjos tiveram que tirar-lhe a força. Tem muita gente que não sai de um quadro nem de homossexualidade ou de heterossexualidade pervertida. Por quê? Porque fica deixando para amanhã. Você tem que acabar com isso hoje, antes do sol se pôr, antes da luz da tua casa apagar. Hoje, você precisa se libertar disso hoje. Você tem que querer sair de dentro da jaula. Tem gente que ama o diabo, eu fico impressionado com isso. Ele sabe que vai dar errado e continua fazendo. Se apaixona pelo bandido da história. Não, pastor, só mais um dia, só mais um encontro. Ele mantém uma porta aberta para voltar no pecado. Como que você diz assim: não, eu não vivo sem o pecado. Se você não vive sem o pecado, você nunca vai conseguir ser livre. Número 5, domínio próprio. Não olhe para trás, não pare em lugar nenhum, fuja. Fuja para as montanhas. A mulher de Ló, ela morre torcida. Tem um lugar na Jordânia, quando você desce de Amã, de Petra para Eilat, vindo pelo sul, quando você entra pelo Mar Vermelho, tem um lugar lá que tem uma estátua, é a mulher de Ló. Eu acho que não é, é só uma formação de sal do lado do Mar Morto mesmo, mas o povo diz que é, mas é só uma estátua de sal mesmo. Não olhe para trás. Pastor, mas eu tenho os meus amigos homossexuais, eu tenho as minhas amigas homossexuais, é o meu grupo, eles sempre me apoiaram. Não olhe para trás, fuja. Não, pastor, eu vou lá porque eu vou pregar para eles, agora eu estou pronto. Ei, fuja. Você não vai conseguir. Você não consegue vencer a tentação. A tentação tem um mecanismo só de escape, que é a fuga. Fuja das paixões da juventude. Quem entendeu isso, gente? Vocês estão desanimados hoje, né, gente? Por último, número 6, disciplina espiritual. Eu estou te dando uma direção. Não volte atrás. Não, pastor, tá bom. Eu não vou lá encontrar com ninguém, mas eu vou falar pelo WhatsApp. Eu vou continuar conversando com eles através do Messenger. Eu vou até convidar para vir aqui na igreja, para ficar aqui no meu PG. É a falta de disciplina, é gente indolente. Ló, porém, disse: não, meu senhor, o anjo tira ele, a cidade vai cuspir fogo em cima da cidade. Foge para as montanhas, vai para o lugar espiritual, vai para a oração, vai para o jejum, vai para a rede Moving, vai para a rede Ratos, vai para a rede Vida. Não, pastor, eu só vou no culto de domingo. Tá bom assim? Seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando minha vida. Não posso fugir, eu não posso ter essa vida espiritual que você quer, pastor. Esse negócio de ler Bíblia, de participar de GD, esse negócio de entrar nessa visão, de
de eclesiologia celular. Não, pastor, isso eu não quero, pastor. Deixa eu ficar aqui, ó, aqui pertinho. Eu não me envolvo, mas eu fico sempre próximo, eu prometo. Uma vez por mês eu vou na reunião da Rede Move. Uma vez por mês eu vou num evento desse, um face a face. Você está entendendo isso, gente? Se você cair nessa armadilha, você não sai do buraco. Isso serve para qualquer tipo de desvio sexual. Pode passar. Sair de Sodoma, mas permanecer em Sodoma é a última passagem bíblica de Gênesis 19. Ló partiu de Zoar com suas 2 filhas. A mulher virou estátua de sal, passou a viver nas montanhas. Depois que tudo deu errado, porque ele tinha medo de permanecer em Zoar. Ele e suas 2 filhas ficaram morando numa caverna. Gente que entra dentro de buraco. Num dia, a filha mais velha disse à mais jovem: nosso pai já está velho, e não há homens nas redondezas que nos possuam, segundo o costume de toda a terra. Todo mundo morreu queimado, não sobrou ninguém, só sobrou papai. Vamos dar o que, gente? Diga vinho. Lembra que eu falei do vinho? A sensualidade, o vinho e o mosto tiram a inteligência. Vamos dar vinho, nosso pai. Então nos deitaremos com ele para preservar a linhagem do nosso pai. Olha a desculpa fajuta. Ela está dizendo que está preocupada com o pai, mas ela está preocupada com ela. Olha o que ela vai gerar. Naquela noite deram vinho ao pai, e a filha mais velha entrou e se deitou com ele. No dia seguinte, a filha mais velha disse à mais nova: ontem à noite deitei-me com meu pai, vamos dar-lhe também vinho essa noite, e você se deitará com ele para que preservemos a linhagem do nosso pai. Então outra vez deram vinho ao pai naquela noite. A mais nova foi, se deitou com ele, e ele não percebeu. Ignorância espiritual. Eu nem percebi, pastor, que era pecado. Ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim as 2 filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A mais velha teve um filho e deu o nome a Moabe. Este é o pai dos moabitas até hoje. A mais nova teve um filho, deu o nome já Ben-Ami. Este é o pai dos amonitas até hoje. Ben-Ami é Amon. O que significa, gente? É gente que não tem temor do Senhor. É gente que Deus está dando misericórdia. Deus te livrou 1, 2, 3, 4, 10 vezes. Você olha para gente perto de você que já morreu, que foi fulminado, e você continua brincando. O vinho aqui é símbolo de sensualidade, sim. É gente que, em vez de romper de uma vez por todas com o pecado, alimenta o pecado. É gente que fica buscando namorado em aplicativo de rede social. É gente que se envolve em julgo desigual, que tem um namoro e alenta a esperança de saquear o inferno. Caráter não muda, querido. Caráter não muda. Você estava namorando um rapaz. Esse rapaz tinha uma namorada, tinha uma noiva, tinha uma esposa. Ele larga tudo para ficar contigo. Lembra disso? Você lembra disso? Você casou com ele. Ele traiu a própria noiva, a própria esposa, o próprio namorado. O que você acha que vai fazer contigo? Caráter. Ele destruiu 1, 2, 3, 4 casamentos. Não, pastor, agora mudou. Está vindo no GD. Ei. Deixa de ser tola. Não, pastor, minha mulher vai ser uma bênção. Eu estou com uma novidade aí, pastor. Para de beber vinho. Para de beber da sensualidade. Vamos orar? Vamos ficar em pé, queridos? Parece que não. Mas acho que eu preguei 1h45 aqui. Vamos encerrar pedindo perdão. Quem quer pedir perdão hoje? Quer pedir? Eu também quero. Eu também quero pedir perdão. Eu queria pedir para que você que é casado fique bem do lado da sua esposa. Se já não está. Bem do lado dela. Feche seus olhos agora. Feche seus olhos. Vamos orar. E quando eu falo orar, eu quero pedir que você repita essas orações. Não só pense nela, repita. Diga assim: Senhor meu Deus,
O Senhor é meu Pai que está no céu. E o Senhor falou profundamente comigo hoje. O teu Espírito me fez lembrar das minhas iniquidades, das minhas dores, das vezes que eu fui abusado, abusada. Eu vivi dentro de uma casa, numa escola, debaixo de uma autoridade pervertida. Eu quero confessar que em pecado me gerou minha mãe, gerou meus irmãos e minhas irmãs. Eu vivi fora da bênção do casamento, porque eu nasci fora da bênção do casamento. Meu pai foi desleal com a minha mãe. A minha mãe traiu meu pai. Eu vi o adultério, a prostituição dentro do meu lar. Meu pai me abandonou pela cachaça, pelo jogo, por outra família. Ele foi embora. Ele não se importou comigo. Eu vivi sozinho. Eu tive medo. Eu sempre quis o colo do meu pai. Diga, eu sempre quis o colo do meu pai. Então eu busquei no braço de outro homem, de outra mulher, o amor que eu não tive em casa. Eu confesso que eu me deitei com homens e mulheres. Diga, eu me deitei com homens e mulheres, e eu me envergonho disso. E eu te peço perdão, em nome de Jesus. Eu investi dinheiro na sexualidade pervertida. Eu me prostituí. Eu comprei o corpo de mulheres e homens. Eu me deitei com animais. Senhor meu Deus, me perdoa agora, em nome de Jesus. Eu confesso isso com tristeza. Essas práticas não me levaram para o lugar de vida eterna, mas trouxeram apenas medo e tristeza. Eu quero confessar que muitas vezes eu posei de santo, mas as minhas mãos estavam sujas. Os meus olhos, diga, os meus olhos, eles são assanhados. Os meus olhos cobiçam a mulher alheia, cobiçam o homem alheio. Eu quero confessar, Senhor, meu coração se desviou do Senhor, e eu troquei a tua presença por o sexo fora da tua bênção. Eu quero pedir perdão ao Senhor. Eu sei a razão da minha solidão, eu sei a razão da minha tristeza, mas hoje, perdoado pelo Senhor, eu estou pronto para recomeçar no altar da verdade. Eu, em nome de Jesus, reclamo, diga, eu reclamo o poder do sangue da cruz. Os meus olhos agora veem Jesus. Eu quero que você olhe agora e veja a cruz agora, e veja Jesus lá. Jesus está sangrando lá por você agora. O sangue está escorrendo da coroa de espinhos que está cravada na cabeça dele. Veja o sangue agora. Os cravos em suas mãos agora. Olhe para os cravos. Jesus está lamentando na cruz, e ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? Jesus foi entregue por tua razão, por tua culpa. Este ferirá a tua cabeça, mas tu ferirás o teu calcanhar. O calcanhar de Jesus
foi cravado na cruz por um cravo, e Ele sangra por você. Diga: Senhor Jesus. Diga: Senhor Jesus, eu faço uma aliança contigo hoje. Eu faço um pacto contigo hoje. Eu rejeito todo espírito de sensualidade. Eu olho para esse sangue e eu creio agora que todos os pactos que eu fui submetido estão quebrados agora. Todas as alianças perversas que eu fui submetido está quebrada agora. Eu, em nome de Jesus, rejeito todo o trabalho que foi feito contra mim, na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé, na magia negra, nas práticas espirituais malignas, nos rituais perversos. Todo o trabalho contra mim, na cachoeira, na Mata Virgem, no centro, no terreiro, na sarjeta e na praia, qualquer um desses estão quebrados. Eu quebro agora, em nome de Jesus, toda a ação das trevas que quer determinar a minha vida sexual, está quebrada aqui em nome de Jesus. Eu escolho perdoar os meus abusadores, os meus agressores. Eu me lembro deles. Diga para Deus: eu me lembro desse dia. Eu fui abusado, eu fui tocado, mas hoje eu digo no mundo espiritual. Ore, querido, diga: eu digo no mundo espiritual, essa pessoa está perdoada. Eu me desligo dele, eu me desligo dela, em corpo, em alma e em espírito. Senhor meu Deus, eu peço perdão por eu ter me feito uma só carne com todos os parceiros sexuais, com todas as parceiras sexuais. Eu peço perdão e eu me desligo de cada uma delas. Eu começo uma vida nova agora. Eu me separo dessas pessoas, em nome de Jesus. Eu peço perdão pelo adultério, eu peço perdão pela prostituição, pela pornografia, pela masturbação compulsiva. Eu peço perdão pela lascívia, pela sensualidade, por todo o pacto que eu fiz. Eu agora quebro, em nome de Jesus, e diante de uma superior aliança do sangue de Jesus, eu, em nome de Jesus, me desligo de cada um desses parceiros, de cada uma dessas parceiras, em corpo, alma e espírito. Eles não pertencem mais a mim. Eu me desligo das promessas, das palavras românticas, das palavras de maldição, de praga. Eu me desligo delas em nome de Jesus. Eu me desligo dos pactos, das promessas de amor e para as alianças que entraram no meu dedo. Eu tenho uma aliança agora com o Jesus de Nazaré. Ele é o meu Senhor. Eu tenho aliança com o meu cônjuge. Eu tenho uma aliança até que a morte me separe. Senhor meu Deus, eu peço perdão ao Senhor por tudo que eu fiz, que eu já confessei, e por aquilo que eu não confessei, porque eu não me lembro, ou está oculto aos meus olhos. Senhor Jesus, eu te dou graças, porque eu saio daqui perdoado, para uma vida nova, em nome de Jesus. Ao Senhor Jesus a honra e a glória. Levante sua mão direita, diga assim: eu estendo uma palavra de bênção e de livramento aos meus filhos e aos filhos dos meus filhos, aos meus netos e aos netos dos meus netos. Os meus filhos estão livres. Eu concordo aqui na terra,
Meus filhos estão livres dos pecados dos meus pais, de toda perseguição espiritual. Estão livres da minha iniquidade. Meus filhos estão livres dos meus tropeços. Os meus filhos estão livres de toda perseguição maligna. Meu filho vai crescer no altar. Eu consagro ele ao Senhor. Eu consagro meu filho ao Senhor dos Exércitos, ao Deus que é puro e santo, o Deus que é a verdade, o Deus que me salva. Eu consagro meus filhos a Jesus de Nazaré, o Cristo de Deus, o Verbo de Deus. Senhor meu Deus, eu te dou autorização agora. Diga: Espírito Santo de Deus, eu te autorizo